Muita gente acorda todos os dias sem saber bem o motivo. Levanta, cumpre tarefas, sorri quando precisa, mas por dentro sente um silêncio estranho, um vazio que não grita, mas pesa, como se algo importante tivesse se perdido no caminho, mesmo quando tudo parece estar no lugar. A vida segue no piloto automático. Dias que se repetem, rostos que se cruzam, compromissos que se acumulam. Mas e o sentido disso tudo? Em que momento a gente se afastou do que realmente importa? É aí que surge aquela pergunta incômoda, teimosa, que não deixa a mente em paz. Qual é, afinal, o verdadeiro propósito da nossa existência? Existe algo esperando para ser vivido de verdade? Ou estamos apenas atravessando o tempo sem deixar pegadas? É fácil se perder no barulho do mundo. Fácil demais se distrair com metas que não são nossas, com pressões que não nos pertencem. Se você já se fez essas perguntas em silêncio, saiba, não está sozinho. A maioria sente, mas quase ninguém fala. Aliás, muito prazer, eu sou o João. Seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e descoberta. Aqui, a gente conversa de alma para alma, sem máscaras, sem pressa. Hoje, eu quero te convidar a mergulhar comigo numa das questões mais transformadoras da existência humana. Como encontrar o nosso verdadeiro propósito? Vivemos num mundo barulhento, onde tudo parece urgente, mas pouca coisa é importante de verdade. As redes sociais gritam, os relógios correm, as metas se acumulam e no meio disso tudo, a gente se perde. Somos ensinados a conquistar, a competir, a performar, mas quase nunca a escutar o que realmente importa para nós. E aí, uma pergunta começa a martelar devagarzinho, lá no fundo da mente, até virar um grito silencioso. Qual é o sentido disso tudo? Por que eu acordo todos os dias? Para onde estou indo com tanto esforço? Esse vazio que muitos sentem, talvez seja apenas a ausência de um propósito claro. Sabe qual é o problema? A gente se acostumou a terceirizar o sentido. Desde pequenos, nos dizem o que devemos querer, quem devemos ser, o que devemos sonhar. E sem perceber, a gente adota esses roteiros prontos, como se a vida viesse com um manual de instruções. Só que não vem. E quando a realidade começa a doer, quando o vazio aparece, a gente corre para preencher com distrações. Trabalho em excesso, consumo desenfreado, redes sociais, vícios sutis. Tudo para calar uma pergunta que insiste em voltar. É isso mesmo que eu quero da vida? Às vezes parece que estamos numa esteira rolante, andando, 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 mas sem sair do lugar. E pior, sem saber para onde queremos ir. Por isso, encontrar o propósito não é sobre criar algo novo. É sobre lembrar o que já estava dentro de você, antes do mundo te dizer o contrário. É como escavar uma ruína antiga, cheia de poeira e silêncio, até encontrar o santuário da sua essência. Ali, entre os escombros, há uma chama esperando para ser acesa, e você já tem o fósforo. Descobrir o propósito não exige respostas imediatas, mas exige coragem para fazer boas perguntas. O que me emociona de verdade? Quando foi a última vez que perdi a noção do tempo fazendo algo que amo? Se ninguém estivesse me observando, o que eu realmente escolheria fazer com meus dias? São perguntas simples, mas que exigem uma escuta profunda. Porque a voz da alma não grita, ela sussurra. E se a gente não aprender a silenciar o ruído externo, vamos passar a vida toda ouvindo os outros, menos a nós mesmos. Tem gente que descobre seu propósito numa experiência de perda, outros em momentos de alegria absoluta, alguns no silêncio do quarto, quando tudo desmorona e só resta o espelho. O ponto é, o propósito sempre esteve lá. O que muda é a nossa disposição de enxergá-lo. É como uma constelação invisível no céu da consciência. À primeira vista, tudo parece caos. Mas quando conectamos os pontos da nossa história com honestidade, o desenho começa a surgir. E talvez o verdadeiro sentido não seja encontrar algo fora, mas lembrar, com profundidade e coragem, quem a gente nunca deixou de ser. Quando falamos em propósito, falamos da essência, do ponto central que sustenta quem somos. É aquilo que dá direção, que traz sentido,
que ilumina até os dias mais escuros com uma faísca de intenção. Encontrar o propósito é descobrir o motivo pelo qual a sua existência não é em vão. É se alinhar com aquilo que te faz vibrar, que te emociona, que te provoca um frio na barriga só de imaginar. Não é apenas uma ideia filosófica, é algo que mexe com o corpo, com a mente, com o espírito. A ciência confirma. Viver com propósito ativa partes do cérebro ligadas à motivação, foco e bem-estar. O córtex pré-frontal, nosso centro de planejamento e decisão, responde positivamente quando sabemos por que fazemos o que fazemos. Não é coincidência. É biologia a serviço da alma. Quando agimos com intenção, nosso cérebro nos recompensa com dopamina, serotonina, sensação de plenitude. Não é mágica, é conexão entre o que somos e o que fazemos. Um dos maiores pensadores do século XX, Viktor Frankl, viveu na pele a pergunta pelo sentido da vida. Ele foi prisioneiro em campos de concentração nazistas e viu de perto o abismo da crueldade humana. Mas foi lá, naquele inferno, que ele descobriu algo grandioso. O ser humano pode suportar quase tudo, desde que tenha um porquê. Frankl desenvolveu a logoterapia, uma abordagem terapêutica centrada na busca por sentido. Ele enxergava o ser humano como alguém que não se contenta com prazeres passageiros ou metas vazias, mas que anseia profundamente por significado. Segundo ele, não é o sofrimento que destrói o homem, mas a ausência de propósito. E mesmo nas situações mais extremas, ainda temos liberdade para escolher a atitude que vamos tomar. Essa escolha é o ponto de virada. É ali que nasce a nossa força interior. Frankl identificou 3 caminhos principais para descobrir esse sentido. O primeiro é através do trabalho e das realizações. Mas não qualquer trabalho. É aquele que tem valor intrínseco, que ressoa com os nossos valores, que gera impacto real. Quando colocamos nossa energia em algo que transforma o mundo, mesmo que em pequena escala, sentimos que estamos contribuindo, deixando uma marca. Não importa se é uma grande invenção, um livro escrito, uma música tocada, uma comida servida com carinho. O importante é que aquilo que fazemos tenha alma. Se o que você faz com as mãos não toca corações, talvez esteja na hora de mudar de direção. O que você tem construído com seu tempo? Como tem usado seus talentos para transformar vidas, inclusive a sua? O segundo caminho apontado por Frankl é o amor e os vínculos humanos. Nenhum propósito se sustenta na solidão. Somos seres relacionais, e é nos laços afetivos que muitas vezes encontramos nosso verdadeiro reflexo. É no abraço que acalma, na escuta atenta, no olhar de alguém que acredita em nós mesmo quando duvidamos. O amor, para Frankl, é mais do que sentimento. É uma escolha diária de enxergar o outro como um universo inteiro. É nesse encontro que muitas vezes nos reconhecemos. O amor tem o poder de dar sentido à dor, de suavizar o peso da existência, de transformar uma vida sem rumo em uma história cheia de significados. Quantas vezes você já foi salvo por um gesto simples de cuidado? Quantas vezes foi esse mesmo amor que te deu forças para continuar? E o terceiro caminho, talvez o mais desafiador, é o sofrimento. Sim, o sofrimento pode ser um mestre duro, mas profundo. Frankl acreditava que o sofrimento inevitável, quando enfrentado com coragem e lucidez, pode nos revelar verdades que não descobriríamos de outro modo. A dor nos desnuda, nos mostra o que realmente importa, nos obriga a rever prioridades. Ela quebra nossas certezas, mas abre espaço para uma fé mais verdadeira. Se você está passando por um momento difícil, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Como posso transformar essa dor em combustível para crescer? A resposta pode não vir imediatamente, mas se você encarar o sofrimento como um convite ao autoconhecimento, ele pode se tornar um ponto de virada. Esses 3 caminhos, contribuição, amor e superação, formam um mapa para quem deseja encontrar sentido. Não são atalhos, nem promessas fáceis, mas são trilhas que valem a pena. Quando olhamos para nossa história e conseguimos enxergar o impacto que causamos, o amor que recebemos
e as batalhas que vencemos, começamos a entender quem realmente somos. O propósito não é uma linha de chegada, mas uma construção constante. Ele muda, evolui, amadurece com o tempo. Às vezes, ele aparece em forma de uma inquietação. Outras vezes, surge como um chamado sutil no meio do silêncio. O segredo está em estar atento, em ouvir mais a si mesmo do que ao barulho do mundo, em seguir aquilo que faz seu coração bater mais forte. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é a nossa moeda de troca. E aproveita para dar uma olhada em outros vídeos que estão aqui na tela. Vai que um deles traz exatamente aquilo que você está precisando ouvir hoje. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.